Olá, meus caros, nessa aula a gente vai continuar falando então sobre as propriedades do determinante. Antes de começar a aula, propriamente eu vou revisar alguns resultados da aula que a gente obteve na aula passada. Alguns deles a gente vai usar novamente nessa aula e os outros a gente vai usar em outras aulas. Bom, então o que a gente viu, a gente falou, eu introduzi a função sinal, né? Mostrei para vocês a definição da função sinal, as propriedades que definem essa função sinal, só lembrando a função sinal de uma sequência de números, agora eu não estou mais colocando subscrito, né? Ela vai retornar 0, menos 1, 1, 0 se tiver repetição de números, menos 1 se tu precisar de um número ímpar de permutações de pares de índices para chegar na sequência padrão, né, que é essa aqui, 1, 2, 3, até n-1n, tá? Essa seria a sequência padrão. E se tu precisar de um número par de permutações para chegar na sequência a partir dessa, então o valor da função sinal é mais 1, tá? Aí depois disso a gente usou a função sinal para definir o determinante de uma matriz quadrada, dimensão n. Tá? Então essa definição está aqui, a soma sobre todas as permutações. Uma permutação é uma sequência de números onde não tem repetição. Tá? E aqui aparece então o sinal dessa permutação. O sinal nesse caso não vai ter repetição, então vai ser mais 1, a função sinal, né, vai ser mais 1 ou mais 1 ou menos 1. Tá? Aí aparece aqui o produto de elementos de matriz de linhas diferentes, então aqui o primeiro índice, lembra, é a linha, é o índice que indica qual é a linha, então a linha 1, linha 2 e assim por diante, a linha n. E o índice que vai mudar quando tu vai fazer essa soma aqui vão ser o das colunas, tá? Então tu vai considerar todas as combinações possíveis de colunas e multiplicar por mais ou menos 1 e somar para obter o determinante, tá? Aí a gente, aplicando diretamente essa definição, a gente viu que se tu tem uma matriz multiplicada por um número complexo, o determinante dessa nova matriz vai ser o número complexo elevado na dimensão da matriz, né, vezes o determinante da própria matriz. Uma outra definição importante que a gente vai continuar usando nessa aula é essa aqui, tá? Lembre sempre que essa notação quer dizer que eu estou montando uma matriz, isso aqui vai ser uma nova matriz que eu monto usando a linha K1 do A como a linha 1 dessa matriz, a linha K2 do A como a linha 2 dessa matriz e assim por diante. Então, 2 pontos aqui quer dizer que eu estou pegando todas as colunas aqui. Usando essa definição aqui, fica fácil verificar que se a gente troca duas linhas de uma matriz, a gente troca o sinal do determinante, tá? Então é o que está escrito aqui nessa equação. A gente trocou a linha P e a linha Q de uma matriz, a gente trocou o sinal do determinante. Além disso, a gente pode argumentar que o determinante dessa matriz, tá, com essa notação aqui, vai ser a função sinal da permutação vezes o determinante da permutação, né, que tu faz das linhas de A para obter essa nova matriz, né, vezes o determinante da própria matriz A. Tá? Então essa relação aqui vai ser, a gente vai começar hoje com essa relação. Tá? Além disso, a gente usou esses resultados aqui, na verdade esse resultado aqui, para mostrar que se tu tem uma matriz com duas ou mais linhas iguais, o determinante dela é zero. E um caso mais geral, se tu tem uma matriz onde uma linha ou mais de uma linha é uma combinação linear de outras linhas, tá? De uma ou mais das outras linhas, o determinante é igual a zero, tá? Claro, esse primeiro caso está aqui dentro desse aqui, tá? Mas na verdade a gente usou esse caso das duas linhas iguais para provar esse aqui. Tá? Então, eu acho que isso foi o principal que a gente viu na aula passada. Nessa aula a gente vai começar falando, obtendo, na verdade, uma versão simetrizada para o determinante, que vai ser útil na sequência para estudar, para mostrar que o determinante da transposta de uma matriz é igual ao determinante da própria matriz. Essa versão simetrizada é a seguinte, ó. A gente vai ter aqui o determinante, a gente vai mostrar que o determinante da matriz, uma matriz n por n qualquer, né, vai ser 1 sobre n fatorial, soma sobre as permutações k1 até kn, soma sobre as permutações j1 até jn. Aqui a gente vai embaralhar
Não só as colunas, mas também as linhas. Então vai aparecer a função sinal da sequência de colunas e da sequência de linhas aqui. A, K1, J1, A, K, N, JN. Tá. Então essa é a versão simetrizada do determinante. O primeiro, para obter essa relação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar daquela relação que eu acabei de mostrar para vocês, que o determinante, tu tem lá a matriz que tu forma usando a linha K1 do A, a linha K2 até a linha Kn do A. Então o determinante dessa matriz é a função sinal dessa permutação aí, vezes o determinante da matriz A. Tá. Então esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo é lembrar de que a função sinal é mais ou menos 1 para permutações, tá? Então se a função sinal ao quadrado vai dar sempre igual a 1. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, a gente pode multiplicar esse lado, os dois lados dessa equação, pela função sinal. Tá, desse lado vai ficar ao quadrado, né? Então vou ter isso aqui, kn ao quadrado. Tá? Como é ao quadrado, isso aqui vai ficar sempre igual a 1. Então isso fica igual ao determinante da matriz A. Tá? Então o sinal da permutação vezes o determinante dessa matriz vai ser igual ao determinante do A, da matriz A. Tá? E agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu falei para vocês que se tu tem n números e a gente contar quais são qual é o número de combinações que ele pode fazer desses n números, com repetição, lembra, era n elevado na n, e sem repetição era n fatorial, né? Então aqui, ó, tu vê que eu tenho n fatorial combinações de linhas, tá? De combinações, permutações, tá? Então são linhas diferentes aqui, sequências diferentes dele com linhas diferentes. Tá? Então eu tenho n fatorial combinações das linhas de A que quando eu multiplico o determinante dessa matriz pela função sinal dessa permutação correspondente, né? Eu vou ter sempre o determinante da matriz A, tá? Então eu tenho n fatorial termos desses combinações essas que vão me dar o mesmo valor que é o determinante da matriz A. Tá? Então o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, né? É o seguinte, ó, eu vou pegar e somar essas combinações. Então eu vou ter aqui, mas eu quero sempre obter a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por n fatorial e somar, digamos, j de 1 até n fatorial. Eu vou somar o determinante de A n fatorial vezes, tá? Então isso vai ser 1 sobre n fatorial, que vai ser somar sobre todas essas permutações possíveis aqui, tá? Então eu vou somar sobre todas essas permutações possíveis dessa quantidade aqui que vai me dar o determinante de A, tá? Tá. Aqui a gente vai precisar de um resultado que eu esqueci de revisar, tá? Que é o seguinte, ó, quando o determinante dessa matriz, a gente pode escrever essa matriz, né, e botar na forma, escreve a expressão, aplica aqui a definição para o determinante, daí lá na definição apareceria lá a linha 1, coluna J1 dessa matriz, linha 2, coluna J2 dessa matriz, né? Mas só que a linha 1 dela é a linha K1, tá? A linha 2 é a linha K2, então a gente pode reescrever aquela expressão da seguinte forma. Então, função sinal, K1 até Kn. Então, até a soma nas permutações de colunas, J1 até Jn. Função sinal,
Só estou aplicando aqui a definição de determinante, né? Só que agora para essa nova matriz aí. Então aqui vai aparecer A, K1, J1, A, K2, J2 até A, KN, JN, tá? E é isso aí, a gente já tem com essa expressão é só rearranjar assim, né? Botar essa soma para a esquerda e a gente já tem a versão simétrica, a gente já verificou que é a que de fato a gente pode escrever o determinante nessa versão simétrica aí, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Só para verificar que bom, para esse exemplo simples, a gente realmente vai obter a mesma expressão que a gente obteve anteriormente para o determinante. Considera então uma matriz qualquer 2 por 2, tá? E aí a gente vai calcular o determinante dessa matriz, só que agora usando a versão simetrizada do determinante. Então vai ser 1 sobre 2 fatorial, soma, aí tu vai ter aqui as permutações das linhas, tem duas linhas, né? K1, K2, soma, permutações das colunas, função sinal, K1, K2, função sinal J1, J2, a K1, J1, a K2, J2. Tá? Então fica 1 meio, função sinal 1, 2, tá? Seria a primeira possibilidade aqui para essas permutações, 1, 2 para esse caso. Agora a gente soma, fixa esse valor aqui e soma os outros, tá? Então vai ficar função sinal 1, 2, aí vai ficar função sinal 1, 2 para J1, J2, a 1, 1, a 2, 2, mais função sinal 1, 2, função sinal 2, 1 para J1, J2, então vou ficar com A1, 2, né? 1, 1, 2, 2, 1. Mais função sinal. Agora vai para o outro valor para as colunas. 2, 1, né? 1, 2 para as linhas. A 2, 1. A 1, 2. Mais função sinal. 2, 1. 2, 1. A 2, 2. 2, 2 vezes A 1, 1. Tá. Então isso fica 1 meio. Função sinal 1, isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 1, né? Então fica A 1, 1, A 2, 2. Aqui igual a 1, função sinal da permutação 1, 2 e da permutação 2, 1 é menos 1. Então fica menos A 1, 2, A 2, 1. Menos 1 mais 1, menos A2, 1, A1, 2, como aqui também é menos 1 vezes menos 1, dá 1, então aqui fica mais A2, 2, A1, 1. Tá, aí aqui como comuta a gente pode trocar a ordem, isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso, dá duas vezes, né? Então fica A1, 1, A2, 2, menos A1, 2, A2, 1. Como tem que ser, né? Porque é o determinante do geral, é o determinante de uma matriz qualquer. 2 por 2, que é essa expressão aqui que a gente obteve anteriormente usando a definição original lá do determinante, tá? Então só para exemplificar aí o cálculo dessa versão simetrizada em um caso particular, tá? Bom, agora tendo essa versão simetrizada a gente pode provar alguns resultados importantes sobre a transposta. Então vamos considerar
a matriz transposta, deixa eu só definir primeiro a matriz. Pessoal, eu vou usar uma certa notação aqui. Uma matriz, digamos que eu tenho uma matriz lá n por m qualquer, tá? Muitas vezes eu vou usar essa notação aqui, ó. A matriz vai ser equivalente a um... A gente vai querer dizer que a matriz é equivalente a um conjunto de números, tá? Uma lista de números, e a gente vai usar essa notação. Vai representar a matriz por esse parênteses com o AJK dentro aí, do parênteses, querendo dizer, estou pegando todos os possíveis valores de J e as listas, né, com possíveis valores de K. Tá, isso aqui então vai ser equivalente também a que vocês estão acostumados, se eu fosse escrever A11 até A1, digamos que seja uma matriz n por m, algo assim, tá? Não precisa ser quadrado, tá? Então tem m colunas, aí eu vou ter aqui a n1 até a nm. Tá, então essa notação ali é equivalente. Tá? E vai ficar claro do contexto qual é a dimensão. Em geral vai ficar claro do contexto. A maioria das vezes a gente vai estar interessado em matrizes quadradas, tá? Bom, então a transposta, a matriz transposta, ou a transposta de uma matriz, melhor, a notação é essa, um A com um T, um superescrito T, quer dizer que é a transposta, então essa matriz vai ter seus elementos de matriz, que eu vou denotar assim, vou colocar o A transposto, os elementos de matriz JK da transposta, e ela é definida assim, o elemento JK da transposta é o elemento KJ da matriz original. Tá? Ou seja, a gente vai trocar as linhas e colunas para obter DA, né, para obter a transposta, as linhas de AT são as colunas de A. Então as linhas ou colunas da transposta são as linhas da transposta são as colunas do da matriz A, e as colunas da transposta são as linhas da matriz A, tá? Que está identificado aqui por essa troca. Ó. Então eu vejo que o J, que é o índice linha, vai ser o índice da transposta, né? Vai ser o índice coluna do A, e o K, que é o índice coluna, vai ser o índice linha do A. Tá? Então o que a gente vai mostrar aqui é que o determinante da transposta é igual ao determinante de uma matriz, para qualquer matriz, tá? Então é isso que a gente vai demonstrar. Para isso eu vou usar a versão simétrica do determinante. Tá? Então eu vou ter aqui, eu vou considerar o determinante da transposta. Então a versão simétrica 1 sobre n fatorial, soma, permutações das linhas, soma sobre as permutações das colunas, função sinal de cada uma dessas permutações, né? Desculpa, aqui os elementos da transposta. Então, a transposto, o elemento K1, J1, vezes a transposto, elemento K2, J2, até a transposto, elemento Kn, Jn. Tá? Só que agora é o seguinte, ó, esse elemento aqui, ó, esse elemento aqui é o elemento AJ1, K1, e assim por diante, né, até o elemento AJN, KN, tá? Então quando eu escrevo em termos da matriz A. Tá? Agora vejam que eu posso trocar em relação ao determinante da matriz A, que é escrito originalmente, né, com os K sendo
os índices para as linhas, né, e o J para as colunas. Agora eu posso, como a matriz é quadrada, os K's e os J's eles têm o mesmo domínio, tá? Então simplesmente agora eu posso trocar de letra, tá? Se eu trocar J por K aqui não faz diferença nenhuma. E quando eu faço essa troca fica exatamente igual ao determinante da matriz A, como eu tinha mostrado há pouco, tá? Então aqui vai ficar. Eu tô trocando, na verdade o que eu tô fazendo aqui, ó, o J tá como índice linha, né? E o K tá como índice coluna. Eu tô trocando essas letras, aí a ordem aqui desse produto das funções finais não importa, eu posso trocar como eu queira. A ordem da soma também não importa, tá? A ordem que eu faço a soma não vai afetar o resultado no final, então eu posso escrever como na forma anterior. Aqui, né, quando eu faço a troca, não é J só por K, é troca J por K e K por J, né? Então faz essa troca aí. Quando eu faço essa troca e rearranjo a soma, e rearranjo, né? Tá, então rearranjando os termos ali. A gente tem exatamente a expressão para o determinante da matriz A. Tá. Então esse resultado é importante, lembrem, determinante da transposta igual determinante da matriz A. Tá, e para provar esse resultado a gente usou a versão simétrica do determinante. Um exemplo simples de novo. De novo, a gente vai considerar uma matriz qualquer, 2 por 2, tá? E calcular explicitamente o determinante dessa matriz. Tá? Então vai ser soma sobre todas as permutações de dois índices, né? De dois números, A transposto 1J1, A transposto 2J2. Tá, então fica a função sinal 1, 2, A transposto 1, 2, 1, A transposto 2, 2, mais função sinal 2, 1, A transposto 1, 2, A transposto 2, 1. Tá? Aqui é aquela expressão que a gente tinha lá para o determinante de uma matriz qualquer, é sempre a mesma, né? Vai ser A transposto 1, 1, A transposto 2, 2, né? Menos A transposto 1, 2, A transposto 2, 1. Aí agora a gente escreve os elementos da matriz transposta em termos de elementos do A. Quando a gente troca J por K, aqui no 1, 1 e 2, 2 fica igual, tá? Então aqui igual a 1, 1, A 2, 2. Quando a gente trocar J por K aqui, vai trocar, né? Vai ficar A2, 1 e A1, 2, mas só que como a multiplicação aqui desses números complexos aqui é comutativa, fica a mesma coisa que a gente tinha antes, tá? Para o determinante da matriz A. Então tá aí um exemplo bem simples, para ver que o determinante nesse caso é igual ao determinante da transposta, é igual ao determinante da própria matriz, tá? Mas isso é um resultado que vale em geral. Sempre vale em geral, claro, dentro desse contexto que a gente está considerando que as matrizes são o campo, estão definidas sobre o campo complexo, tá? Porque daí tu precisa dessa comutatividade da multiplicação. Tá? Se não tiver essa comutatividade já não vale isso aí.
Mas para mecânica quântica usual, digamos assim, que é sobre números complexos, isso aí vai valer sempre. Tá? A gente vai estar sempre trabalhando com um campo complexo. Tá, bueno, então agora, tendo esse resultado, a gente pode seguir e provar mais resultados. Como vai ser sempre nessa disciplina, a gente vai construindo resultados em cima de provas anteriores, tá? Agora a gente pode usar esse resultado para mostrar que os autovalores da transposta são iguais aos autovalores de uma matriz, tá? Os autovalores, a gente vai falar bem mais sobre autovalores e autovetores quando começar de fato álgebra linear, falar sobre espaços vetoriais, operadores lineares, esse tipo de coisa. Mas aqui o que eu quero que vocês lembrem que eu preciso, que vocês já usaram no curso de vocês, é a equação característica, tá? Então eu vou chamar os A minúsculos aqui de autovalores. E a gente obtém esses autovalores a partir da equação característica. Que é determinante da matriz menos os autovalores, né? Esse A que a gente usa para os autovalores, vezes a identidade, n por n, tá? Igual a zero. Então, resolvendo essa equação, na verdade a gente reescreve essa equação, a gente vai ter um polinômio de ordem n em A, tá? E resolvendo esse polinômio a gente tem as raízes, que são os autovalores possíveis da matriz A. Tá? Aqui, IN é a matriz de identidade n por n, ou seja, vai ser essa matriz com n1s aqui na diagonal e 0 fora da diagonal, tá? Então essa matriz que aparece aí. Antes de provar, antes de verificar que os autovalores da transposta são os mesmos que o da matriz, eu preciso de alguns resultados auxiliares, tá? Um deles é o seguinte, ó, a transposta da soma é a soma das transpostas, tá? Então, se vocês considerar se tiver duas matrizes A e B, vamos considerar que são matrizes quadradas n por n. Isso vale também para matrizes retangulares, tá? Não precisa ser quadrada, mas vou considerar aqui que são quadradas. Tá. Aqui eu vou assumir o conhecimento de vocês para alguns resultados, tá? Por exemplo, se o que tu tem aqui é a matriz A, então a gente usa essa notação para ela, né? Parênteses com elementos AJK. Mesma coisa para o B. Tá. Então a gente tem que somar essas matrizes. Aí você tem que lembrar da regra para somar matrizes. Tu tem duas matrizes, tu soma elemento... bom, para ti poder somar essas duas matrizes, as dimensões delas têm que ser iguais. E a definição é que tu soma elemento por elemento. Por exemplo, tu vai somar A11 com B11, A12 com B12 e assim por diante. Tá? Então, a soma dessas duas matrizes, por definição, é uma matriz que tem como elementos a soma dos elementos correspondentes. Né? Tá? Aí vocês podem chamar essa matriz de CJK, né, essa soma aí. Agora a gente pode aplicar a transposta nessa matriz, que é simplesmente trocar linhas por colunas, né, então vai ser CKJ. Tá? Mas CKJ, se nós reescrever novamente em termos de A e de B, né, vai ser então AKJ mais BKJ. Tá. Mas isso é igual à soma das matrizes AKJ com a matriz B com índices KJ. Tá?
Mas essas matrizes são a matriz, essa matriz com elementos AKJ é a transposta da matriz A. Tá, isso aqui é igual a transposto elemento JK, então essa é a matriz aqui, né? Mais B transposto elemento JK, essa matriz, que é A transposto mais B transposto. Tá. Então esse é o resultado que a gente precisa para a sequência, tá? Então tá aí. Outro resultado que a gente vai precisar é o seguinte, ó, aqui já vai começar a aparecer alguns tipos de matrizes, tá? Embora a gente vai falar mais sobre matrizes lá quando for falar de álgebra linear, aqui já começa a aparecer alguns tipos de matrizes. Um tipo de matriz que aparece em álgebra linear são matrizes diagonais, tá? Então, uma matriz diagonal é uma matriz que tem elementos não nulos na diagonal e zero em todo o resto, tá? A matriz de identidade tá aqui, é um exemplo de matriz diagonal, tá? Então, em termos de elementos de matriz, a gente pode escrever ela assim, ó. Uma matriz diagonal vai ser algo desse tipo, ela vai ter um DJJ, né? E uma delta. Se o J for diferente de K, vai dar 0, senão vai dar o próprio elemento. Então, por exemplo, se J é igual a 1, vai ficar D11, delta 1, que é 1, né? Então fica D11, D22 também fica D22, mas se eu for olhar para o elemento com J igual a 1 e K igual a 2, vai dar 0, tá? Então essa matriz diagonal vai ser algo assim, D11, D22 e assim por diante na diagonal e 0 fora da diagonal. Tá, claro, essa matriz, ó, se vocês olhar para a transposta de uma matriz diagonal, né? Vai ser a transposta desses elementos aqui, então a gente vai trocar J por K. Só que a delta de Kronecker, a delta JK e a KJ é igual, tá? Ela é igual a 1 para J igual a K e 0 para J diferente de K, tá? Então isso aqui é a própria matriz D. Tá? Então a gente precisa também desse resultado. Tendo esses dois resultados auxiliares, a gente pode agora voltar a falar sobre os autovalores da transposta, tá? Para obter os autovalores da transposta, a gente tem que resolver uma equação característica aqui, né? Para transposta, pega a matriz transposta menos um autovalor, vamos chamar de alfa, digamos, vezes a identidade n por n, igual a 0. Então a gente tem que resolver essa equação para obter os alfas, que vão ser os autovalores da matriz transposta, tá? Só que agora eu vou usar o seguinte, ó. Outra coisa, para transposta, quando eu multiplico, acho que seria vou colocar aqui num cantinho, um outro resultado auxiliar, ó. Se eu tenho um C que é um escalar, ó, que eu considero a matriz C vezes A transposta disso é igual simplesmente o C vezes a transposta da matriz, tá? Porque quando eu transpor, como esse C vai estar multiplicando todos os elementos de matriz, tá? Não vai acontecer nada, ele vai só mudar de lugar, mas é o mesmo C, então posso colocar ele em evidência de novo, e eu tenho isso aqui. Tá? Então, aqui, ó, o alfa n, o alfa é a identidade, né? Quando eu transponho, como a transposta da identidade é a própria identidade, porque a identidade é uma matriz diagonal, tá? O alfa vezes n vai ser uma matriz diagonal com alfa na diagonal, então a transposta disso é igual à própria matriz. Tá? Então eu posso reescrever isso aqui assim, ó, mais menos alfa e n transposto, igual a 0. Tá? Tá, o menos eu falei do alfa, mas o menos não faz diferença, né? O menos está dentro da constante aí. Agora eu uso que a transposta da soma é a soma das transpostas, então aqui eu tenho a soma das transpostas, que vai ser igual à transposta da soma. Então isso aqui igual a isso aqui.
E aí nesse ponto a gente usa que o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz, tá? Então isso vale para qualquer matriz, tá? Então isso aqui é igual a determinante de A menos lambda identidade. Tá? Então eu vejo que aqui na equação característica para a transposta aparece o alfa, tá? Que vão ser as raízes, né? Vão ser os autovalores da transposta. Mas para a equação característica para matriz também aparece o alfa, tá? Então os autovalores da transposta são iguais aos autovalores da própria matriz, tá? Então os autovalores da transposta são iguais aos autovalores da própria matriz. Tá? Outros tipos de matrizes que são, digamos assim, bem parecidas, relacionadas com a transposta, é a conjugada e a adjunta, tá? Mas a adjunta que é mais importante em mecânica quântica. Mas eu vou mostrar um resultado aqui para conjugada numa matriz e vou deixar como exercício para vocês mostrar resultados para adjunta, tá? Que vão na verdade usar esse resultado que eu mostrei agora e mais esse da conjugada, tá? Então a gente vai mostrar que o determinante da conjugada é igual ao conjugado do determinante, tá? Então o próximo resultado que a gente vai verificar é que o determinante da conjugada de uma matriz é igual ao conjugado determinante daquela matriz. Bom, primeiro o que é o conjugado de uma matriz? Então, se tu tiver lá uma matriz A, de novo vou considerar uma matriz quadrada, mas isso vai valer para qualquer matriz. Tá, então a conjugada é denotada assim, né? Ela tem, por definição, os elementos dela são o complexo conjugado dos elementos da matriz A, tá? Então os elementos da conjugada são o complexo conjugado dos elementos da matriz A. Tá? Então para verificar esse resultado é fácil, só tem que usar algumas propriedades dos números complexos e aplicar a definição do determinante. Então o determinante da adjunta vai ser soma sobre todas as permutações das colunas, né? Eu vou usar a versão original aqui do determinante. Então eu tenho aqui a conjugada 1J1 até a conjugada NJN. Tá? Então aqui eu só uso, faz o seguinte, eu vou fazer o seguinte aqui. Primeiro vou já reescrever isso aqui, vai ser o conjugado do elemento 1J1 da matriz A, né? Conjugado do elemento 2J2, conjugado do elemento NJN, tá? Aí a gente usa aqui o conjugado do produto de números complexos é o produto dos conjugados, tá? E a função sinal, como é uma permutação, é mais menos 1, né? O conjugado dela é a própria função sinal. Tá? Então aqui eu posso reescrever isso assim, usa essa propriedade, né? Isso vai ser sin, função sinal, A1J1 até ANJN, conjugado de tudo isso, tá? Então, para fazer essa passagem aqui, eu estou usando que o produto dos conjugados é igual ao conjugado do produto, que é o que está aqui. Agora eu uso que a soma dos conjugados é igual ao conjugado da soma, tá? Também é outra propriedade dos números complexos. Então eu vou ter aqui soma A1J1 até a NJN
tudo isso conjugado, tá? Mas o que está entre parênteses aí é o determinante da matriz A, então fica determinante da matriz A conjugado, tá? Então está provado, está verificado esse resultado, né? Que o determinante da matriz conjugada é igual ao conjugado do determinante da matriz original. Aí uma outra matriz relacionada com essas duas matrizes, né? A conjugada e a transposta é a adjunta, tá? A matriz adjunta para uma matriz aqui de novo, vou considerar uma matriz quadrada, n por n. Então a matriz adjunta, a notação é essa, a gente coloca um superescrito daga para dizer que é adjunta, e ela é a transposta conjugada, que é igual a conjugada transposta, tá? Então tanto faz a ordem que vocês apliquem. Tá? E claro, os elementos de matriz, em termos de elementos de matriz, né? A da H, JK, o elemento JK dessa matriz vai ser, tu tem que transpor, né? Então vai mudar a linha por coluna, tá? Em relação a A, tu vai usar tu vai primeiro colocar como linhas de adaga as colunas de A e vice-versa, e depois tem que conjugar, né? Então esses são os elementos de matriz da adjunta. Tá. E aí eu pedi para vocês verificar como exercício que o determinante da adjunta é igual ao conjugado do determinante da matriz A, e também que, se vocês considerar a equação de autovalores e autovetores, para adjunta, então o lambda, os autovalores, né, da adjunta são iguais ao complexo conjugado dos autovalores da matriz A. Tá? Aí para resolver esse exercício, precisam usar esses resultados que eu apresentei há pouco, tá? Outros resultados que a gente pode demonstrar usando esse fato de que o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz é o seguinte: a gente viu na aula passada, né, e revisou hoje, que se a matriz tem duas linhas iguais, então o determinante dela é nulo. Se uma linha é uma combinação linear de outras linhas, então o determinante da matriz é nulo, tá? Então a gente viu esses resultados e o que a gente pode falar sobre as colunas? Se a matriz tiver duas colunas iguais, o determinante é zero ou não, tá? Se a matriz tiver uma coluna que é uma combinação linear de outras colunas, o determinante é zero ou não, tá? Também vai ser zero, tá? Só que para provar isso, uma maneira simples de provar isso é usar esse resultado aqui do determinante da transposta é igual ao determinante da matriz, e que para obter a transposta a partir da matriz tu troca linhas por colunas, tá? Bom, eu vou recapitular, digamos assim, provar um resultado que a gente já provou com relação a linhas para colunas, e aí vocês podem usar essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio para provar esses outros resultados que eu deixei como exercício. Tá? Então o que eu vou fazer aqui é retomar um resultado que a gente demonstrou, né? Que a gente demonstrou o seguinte, que se a gente trocava duas linhas de uma matriz, trocava o sinal do determinante, né? Claro, segue também que se nós trocarmos duas colunas da matriz, também vai trocar o sinal do determinante. Agora, como é que eu faço para provar isso sem nem precisar fazer todas aquelas contas novamente? Tá? Primeiro,
tá? Eu estou trocando colunas, tá? Então eu tô pegando aqui, digamos, a coluna P e a coluna Q da matriz A e estou trocando uma pela outra. Tá? Mas se eu, como aqui o raciocínio vai ser o seguinte, ó, eu trocar duas colunas da matriz A vai ser equivalente a trocar duas linhas, desculpa, da transposta. Vai ser equivalente a trocar duas linhas da transposta, né? As duas linhas correspondentes à transposta, né? Então, eu trocar a coluna P e a coluna Q da matriz A é equivalente a trocar a linha P e a linha Q da transposta. Tá? É equivalente a trocar a linha P e a linha Q da transposta. Mas a gente verificou, né, já que o determinante dessa matriz que eu obtenho aqui, o determinante da A transposta K, P, K, Q é igual o determinante A transposta KQ KP, tá? A gente verificou esse resultado para A, né? Mas claro, vale para qualquer matriz. Então a gente troca o sinal aqui, né? Então a gente trocar duas linhas da matriz, troca o sinal determinante. Tá? Mas como o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz, tá? Então ao trocar duas colunas da matriz A, eu estou trocando também o determinante dessa matriz. Então tu demonstra esse resultado assim, tá? Então usa por fim tá? E com isso está mostrado. Aí vocês vão usar a mesma ideia, o pessoal pega lá, digamos, tem lá um exercício para mostrar que se duas linhas são iguais, duas linhas da matriz são iguais, o determinante dela é igual a zero, tá? Usa o resultado já provado para as linhas, aplicado à transposta, aí usa esse fato de que trocar duas linhas, a transposta de duas linhas iguais implica que a matriz tem duas colunas iguais, tá? Que a matriz original tem duas colunas iguais e que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original, então o determinante é igual a zero, tá? E aí tu faz isso para provar isso e um outro exercício também. Tá? Bem, agora seguindo, deixa eu pegar uma nova página que eu vou precisar de espaço aqui. Eu vou falar depois, no final da aula, sobre o produto, o determinante do produto de matriz e o determinante da soma de matrizes, tá? Antes disso, deixa eu falar sobre uma versão, digamos assim, resumida para a gente escrever os elementos de matriz do produto, tá? Como eu lembro que em outros semestres teve alguma dificuldade com relação a essa versão simplificada, então eu vou fazer mostrar como vocês podem obter essa versão simplificada, fica mais fácil para vocês lembrar, tá? Então considera duas matrizes, a princípio duas matrizes de dimensão qualquer, tá? Nas notas de aula tá o caso bem geral, mas eu preciso fazer o caso bem geral, não vou escrever todos os elementos aqui, mas eu vou fazer o caso bem geral. Então digamos que tu tenha lá duas matrizes de dimensão, já digo qual é, 2 até A1M, A21, A22, A2M. Então a matriz A é uma matriz N por M, AN2, ANM.
B11, B12 até B1P, B21, B22, B2P, BM1, BM2, BMP. Tá. Primeira coisa é lembrar para vocês como é que faz o produto, né? Então a gente pega, faz o produto escalar de uma linha com uma coluna, né? Da outra, uma linha de A com uma coluna da outra. Vocês devem lembrar que é isso aqui que a gente faz. Então se eu quero obter o elemento 1, 1 desse produto, tá? Se eu quero obter essa matriz, né? O elemento 1, 1 do produto vai ser o produto escalar da coluna, da linha 1 da primeira matriz com a coluna 1 da segunda matriz, tá? Então vou pegar aqui A11 vezes B11 mais A12, B21 até mais A1M, BM1, tá? Aqui vocês já vejam porque aqui eu tenho uma matriz, então eu disse a matriz N por M, né? A, e a matriz B é uma matriz M por P, tá? A quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda, porque tu está fazendo esse tipo, a definição de multiplicação, né? Envolve esse produto aqui, ó. Então o número de elementos dessa linha aqui tem que ser igual ao número de elementos dessa coluna, tá? Em todas as colunas, né? Então esse índice do meio aqui, ó, tem que ser o mesmo, tá? Essa dimensão do meio aqui tem que ser o mesmo das duas para poder estar bem definida a multiplicação dessas matrizes, tá? Então essa é a primeira observação. Tá? E aí segue, se eu quero obter o elemento 1, 2, eu pego linha 1 com a coluna 2. Então eu vou ter A11, B12, mais A12, B22, assim vai até A1M, BM2. Assim vai. Digamos que eu quero obter então agora o elemento 2, 1, tá? Então eu vou pegar a linha 2 e tomar o produto interno com a coluna 1. Então vai ficar A21, B11 mais A22, B21 mais A2M, BM1, tá? E assim vai, tá? Não vou escrever tudo aqui. Tá nas notas de aula, lá estão escritos lá vários elementos para vocês olhar como é que fica. Tá. Agora outra observação que eu quero fazer é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui nesses elementos e vocês já vão ver um padrão. Eu tenho na posição 1, 1 dessa matriz, né, que é o resultado da multiplicação dessas duas, vejam o índice de fora aqui, ó, 1, 1, 1, 1. Todos, ó, 1, 1, não muda, tá? O índice de fora não muda, o que muda é o índice interno, ó. 1, 1, 2, 2, assim vai até MM, tá? Então o que eu estou fazendo, eu posso escrever isso aqui como a soma nesse índice interno aqui, deixando os índices externos de fora, tá? Então eu posso reescrever isso aqui. Eu poderia reescrever isso aqui assim, né? Então vou ter aqui soma J de 1 até M, A1J, BJ1, tá? Esse é o elemento 1, 1 da matriz produto. O elemento 1, 2, se vocês olhar aqui, ó, 1, 2 fica fixo, ó, 1, 2 fica fixo de fora. O de dentro aqui que vai mudar, 1, 1, 2, 2 até MM, tá? Então também posso escrever como uma soma, J igual a 1 até M, A1J, BJ2. E assim vai. Tá? Esse outro elemento que aparece aí, soma J igual a 1 até M, que é o 2, 1, né? Então vai ser A2J, BJ1.
1. Tá? E assim vai para os outros. Tá? Então, de forma geral, agora vem a parte resumida, né? A maneira resumida de escrever. O elemento, se tu tem um produto e duas matrizes, o elemento JK desse produto vai ser soma L igual a 1 até M, que é o número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz, A, J, L, B, L, K, tá? Então tu deixa fixos os índices de fora e soma no índice interno, tá? Uma outra observação que eu não fiz aqui é que essa matriz B, se vocês chamarem uma matriz, dá o nome de C para ela, vocês podem ver aqui também a dimensão, tá? Então essa matriz vai ser uma matriz com dimensão n vezes m. Não, n por p, desculpa. Aqui porque tu vai fazer, ó, tu vai ter um elemento, dois elementos até p elementos, tá? Então aqui vão ser o produto interno, ó, o elemento 1, 2, 1, 1 vai ser esse, 1, 2 vai ser esse, até o elemento 1p. Tá? Então ela vai ter p colunas e o número de linhas vai ser o número de linhas da primeira, né? Porque eu vou pegar cada linha dessa e fazer o produto interno com todos esses vetores coluna aqui. Tá? Então essa vai ser o número de linhas da primeira matriz pelo número de colunas da segunda matriz. Tá? Bom, daqui o mais importante que eu queria que ficasse claro como é que da onde sai, né? Essa expressão resumida aqui para os elementos de matriz do produto, tá? Então, tendo essa versão, agora a gente pode verificar que o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Tá. Então vamos lá. Nesse caso é só aplica a relação, a definição do determinante e depois aplica essa fórmula aí resumida dos elementos de matriz. Tá? Então o determinante do produto de duas matrizes A e B, se soma J1, permutações J1 até Jn, função sinal dessa permutação, o elemento AB1 J1, AB2 J2 até ABN Jn. Tá. Agora eu vou aplicar, vou escrever o elemento 1J1 do produto, né? Em termos de elementos de A e de B. Então isso vai ficar soma num certo índice, K1, D1 até N. Aqui eu estou considerando matrizes quadradas, tá? Nesse caso não precisa ser quadrada, mas o índice, o número de linhas da matriz A tem que ser igual ao número de colunas da matriz B para que essa matriz AB seja quadrada, tá? Então vai ficar soma K1 igual a 1 até N, A1 K1, B K1 J1. Tá? Mesma coisa para o AB2J2 até ABNJN, vai ficar a soma KN igual a 1 até N, A N KN, B KN JN. Tá? Então eu estou fazendo aquilo que apareceu antes, que é somar no índice interno, tá? Nos índices internos. Tá? Ok, então agora a gente faz o seguinte, a gente pode
tem que lembrar um pouco de alguns resultados que a gente usou, obteve na aula passada, que eu revisei hoje. Vejam aqui, ó, que eu tenho uma soma nas permutações, função sinal das permutações, já meio que parece, parece algo envolvido com determinante, tá? E aqui, ó, tem o J1, tem o Jn no índice coluna, né, que é o índice das permutações aqui, tá? Então também é algo que indica que tá relacionado com determinante. Então primeiro eu vou pegar essas somas em K e vou colocar para a esquerda e vou fazer primeiro a soma nas permutações aqui, já está mais parecido com um determinante. Então vou ter aqui soma K1 igual a 1 até N, soma Kn igual a 1 até N, A1 K1, AN Kn, soma sobre as permutações, sinal da permutação, então vou ter aqui B, K1, J1, B, K2, J2, até B, Kn, Jn, tá? Agora, isso aqui, ó, se vocês lembrar, isso aqui é o determinante, essa expressão aqui, né? É o determinante, vejam que eu tenho aqui a coluna, a linha K1 de B, a linha K2 de B, até a linha Kn. Então isso aqui é o determinante da matriz desculpa, a matriz B nesse caso, né? A matriz B que eu obtenho, de uma matriz, né, que eu obtenho usando a linha K1 de B, K2 de B, até Kn de B. Tá? Então, usando esse resultado da aula passada, e outro resultado, esse determinante aqui é igual à função sinal da permutação K1 até Kn vezes o determinante da matriz B. Tá? Então, vou usar esses dois resultados. Aí eu posso reescrever toda essa expressão aqui, soma K1 igual a 1 até N, soma Kn igual a 1 até N, função sinal K1, Kn, A1, K1 até AN, Kn, tudo isso vezes o determinante dB. Tá? Só peguei essa função sinal que está aqui e coloquei para a esquerda aqui, só para ficar parecido com o determinante. Tá. Aí nesse ponto, a gente lembra que a função sinal, aqui eu tenho a soma sobre todas as combinações possíveis, tá? Então seria aquele caso lá da soma com repetição. Mas quando repete, isso aqui dá zero, tá? A função sinal dá zero, então não vai contribuir para a soma. Tá? Então como a função sinal dá zero para quando repete, essa soma aqui na verdade vai ser equivalente a somar sobre todas as permutações dos Castor. Então isso aqui vai ser equivalente a somar só sobre as permutações sem repetição desses índices, desses números, né? Função sinal tá, mas o que apareceu aqui é o determinante da matriz A. Tá, e com isso fica verificado que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante da matriz B. Tá? Então, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Um resultado que introduzi aqui, porque eu vi que em alguns casos o pessoal cometia o erro de achar que isso também vale para a soma, tá? Então, eu coloquei como uma observação aqui que o determinante da soma, em geral, tá? Não sempre, em geral, é diferente do determinante, da soma dos determinantes.
Bom, esse resultado não é difícil bom, eu vou abrir a expressão só para mostrar que é de se esperar isso pela forma que aparece, tá? Vou dar alguns exemplos. Então, se a gente pegar e olhar para o determinante de A mais B, então isso vai ser soma J1, J2, Jn, função sinal, A mais B, 1J1, A mais B, elemento 2J2, até A mais B, produto, né, aqui, NJN. Agora, esse termo aqui, não vou reescrever tudo, vou reescrever só esse termo aqui. Esse termo aqui ficaria assim, né? Usando a definição de soma de matrizes, ficaria o elemento A1J1 mais o elemento B1J1, o elemento A2J2 mais o elemento B2J2, e assim vai até o elemento ANJN mais o elemento BNJN. Tá? Se nós olhar para cá, eu posso identificar aqui dois produtos particulares, né? Se eu pegar o primeiro elemento daqui, vezes o primeiro daqui, vezes o primeiro da terceira, e assim vai até o primeiro da última, só vou ter A's, tá? Só vou ter elementos de A sendo multiplicados. Tá? Então, esse termo vai me dar o determinante de A. Vai ser isso aqui, né? Soma J1, Jn, a função sinal, A1, J1, vou botar aqui J2, 2J2, até ANJN, mais soma a função sinal J1, J2, Jn. Esse termo aqui seria multiplicar os últimos aqui, então B1J1 com B2J2 com B3J3 até BNJN. Então B1J1, B2J2, assim vai até BNJN. Só que agora teria ainda essa soma, né? Permutações. Soma todas as permutações, função sinal da permutação. Aqui teria ainda o produto de todos os termos que não aparecem só elementos de A ou só elementos de B, tá? Então, digamos, eu teria aqui todo o produto de n-1 elementos de A, A1J1, A2J2 até a n-1 Jn-1 vezes BNJN. E aí todas as possibilidades com multiplicações que envolvem elementos de A e de B vão ficar para essa parte aqui. Tá? Isso aqui, ó, na verdade, isso aqui, né? Todo esse termo aqui, em geral, isso aqui vai ser diferente de zero, tá? Então, essa expressão fica determinante de A mais determinante de B, que é essa expressão aqui, e essa expressão, mais algo que em geral vai ser diferente de zero. Tá? Em geral, para a maioria das matrizes, isso vai ser diferente de zero, essa soma, que tem muitas possibilidades aí. Tá? Então, só observar que em geral, o determinante da soma não é a soma dos determinantes. Vou dar alguns exemplos simples aqui. Eu vou considerar uma matriz A, que é essa matriz A11, 0, 0, A22. E uma matriz B, que é 0,
B12, B21 e 0, tá? Aqui o fácil de ver, né, o determinante de A é A11, A22, pelos exemplos que a gente fez anteriormente, né? Fácil de ver isso. O determinante de B é menos B12, B21. Mas o determinante de A mais B, nesse caso, vai ser igual ao determinante de A mais determinante de B, tá? Vai ser igual ao determinante da soma dessas duas matrizes, né? Que é essa matriz aqui, ó. A11, B12, B21, B22. Tá? Mas o determinante dessa matriz aqui é A11, aqui, desculpa, aqui é A22, não é B22. Aqui é A22, A11, A22 menos B12, B21. Tá? Mas se nós olhar para cá, isso é exatamente o determinante de A mais determinante de B. Tá? Isso é o determinante de A, isso é o determinante de B. Tá? Então, nesse caso, para essas duas matrizes, o determinante da soma é a soma dos determinantes, mas eu posso mudar só um pouquinho uma dessas matrizes aqui e já obter um par de matrizes que o determinante da soma não é a soma dos determinantes. Eu vou pegar esse A e vou mudar ele um pouco, vou obter uma matriz A', que vai ser a matriz, tá? Só vou adicionar um elemento fora da diagonal aí que não é zero, que é esse A12 aqui. Aí nesse caso, ó, o determinante de A' mais B, que é essa matriz aqui, A11, A12 mais B12, B21, A22, tá? Isso aqui vai ser A11, A22 menos A12 mais B12, B21. Tá? Notem aqui também, ó, que o determinante de A' não mudou em relação a A, tá? Porque vai ficar A11 vezes A22 menos 0, tá? O determinante A' é igual ao determinante da matriz A. Tá? Então isso aqui eu posso olhar para cá e eu tenho o determinante da matriz A aqui, o determinante da linha, né? Menos a B12, B21, que é o determinante da matriz B, então mais determinante de B, só que sobrou um termo aqui que é o menos A12, B21. Tá? Que é aquele termo não nulo que vai aparecer lá sempre. Tá, eu só queria, para finalizar a aula, eu quero comentar uma implicação que esse resultado poderia ter se fosse verdade em geral e que em alguns casos particulares pode ser interessante como um problema para um tema de pesquisa, tá? Que é o que aconteceria se em relação aos autovalores, tá? O que dá para ver é que se o determinante da soma fosse igual ao determinante a soma dos determinantes, então os autovalores da soma também seriam a soma dos autovalores. Tá? Se esse resultado fosse verdade, muitos dos problemas mais difíceis que tem em descrição de sistemas físicos de muitas partículas, muitos corpos e mecânica quântica estariam resolvidos. Tá? Então vou colocar aqui como uma observação. Vou colocar IC. Tá, a gente sabe que isso não é verdade em geral, mas se fosse, o que aconteceria, tá? Bom, uma implicação seria a seguinte, ó.
Considera que eu tenho duas matrizes. Tá aqui a equação característica para obter os autovalores da matriz A. Está aqui a equação característica para obter os autovalores da matriz B. Claro, eu sempre posso escrever 0 igual a 0 mais 0. Então seria a determinante de A menos A identidade mais determinante de B menos B identidade. A gente pode chamar essa matriz de X, essa matriz de Y. Tá? Então se o determinante de X... então isso seria determinante de x mais determinante de y. Se o determinante de x mais determinante de y fosse igual ao determinante de x mais y, eu poderia reescrever essa equação assim, né? A menos A identidade, que é o x, mais B menos B identidade, ou determinante de A mais B menos A mais B identidade. Eu posso também chamar a matriz A só para ficar mais fácil de ver. Eu chamo a matriz A mais B de matriz C e os autovalores dessa matriz eu chamo de C minúsculo. Tá? Então eu vejo que os autovalores da matriz, da soma das matrizes, nesse caso seriam iguais à soma dos autovalores. Tá? Então uma vez que eu consigo resolver esses dois problemas, que a princípio podem ser mais simples, né? Em geral são, para casos importantes são, então se eu conseguisse resolver esses dois problemas, eu conseguiria resolver o problema para a soma. Tá? E aí para casos particulares em que isso vai ser verdade, vocês podem mostrar, tá? Pelo menos para essas duas matrizes x e y dessa forma aqui, vocês podem mostrar que esse é o caso. Tá? Então vocês podem calcular os autovalores da soma através do cálculo dos autovalores, da soma dos autovalores, ou seja, calculando os autovalores para cada matriz e depois aplicando o resultado para a soma delas. Tá? E é isso aí, pessoal, por hoje. A gente fica por aí. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre provar o teorema da expansão em cofatores por determinante. Tá?